Nesse domingo, eu vou te entregar insights e ensinamentos na prática de como você pode jogar fora o seu método de venda que não está te levando em lugar algum, que está fazendo você sofrer porque você só está conseguindo recomendações, contatos de abordagens de clientes fora do perfil. Se é um assunto que te interessa, fica comigo após a vinheta. A franqueada Life Planner campeã da PTC 2013, Marcele Del Valle! Se é a sua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar. Seja muito bem-vindo, meu nome é Marcele Del Valle, sou conhecida como campeã de vendas pelas empresas que eu trabalhei, mas o marco que mudou a minha vida, que me fez ganhar muito dinheiro e realizar os meus sonhos e da minha família, foi eu ter me tornado campeã da Prudential. E todo esse conhecimento e toda essa bagagem, o meu objetivo aqui é compartilhar o que fez diferença comigo e que está fazendo diferença também em centenas de alunos e mentorados. Então, se hoje você vem de seguro de vida, a primeira coisa que eu quero te dizer, se sinta privilegiado porque você vai ter acesso a um material exclusivo meu, de graça, aqui no YouTube, hoje, agora. Então, pega papel e caneta, que eu tenho certeza que vai vir muitos insights e que se você executar, você já vai ter resultado. E quando eu falo resultado, é dinheiro no bolso, porque quando você fecha negócio, fecha proposta, você logo ganha o seu comissionamento. E vender seguro de vida é uma maravilha, falar a verdade, porque você consegue formar a sua renda recorrente. E esse papo aí de fazer renda para a terceira idade, você está ganhando hoje e já plantando para a sua terceira e quarta idade. Beleza? Vamos para o conteúdo principal? Mas antes, eu quero falar o seguinte. Eu estou abrindo um projeto novo. Se você tiver acesso, me segue no Instagram, me acompanha lá no Instagram, onde eu estou dando a possibilidade das pessoas que estão querendo ir para um outro nível de faturamento, de ganhos, a ter uma conversa personalizada comigo ou com a minha equipe, tá? Então, se você quer ter esse prestígio, vai lá no Instagram, me segue, faz o agendamento que eu ou a minha equipe, nós vamos conciliar os nossos horários e nós vamos conversar com você, beleza? Agora, vamos falar aqui de algumas considerações importantes da sua abordagem. Por que abordagem? Nós vimos aqui na aula passada, inclusive vou deixar o link aqui para você assistir, eu não vou repetir muita coisa do que eu falei a semana passada, porque não faz sentido a gente encher linguiça, não é verdade? Mas existe uma coisa muito importante no seu processo de venda, na etapa de abordagem, que você precisa ter muita clareza e saber como fazer isso na prática, que é o quê? Criar expectativa com seu cliente. No encontro da semana passada, eu falei para você que você ser um trator de atividade, ficar batendo em porta, oferecendo seguro de vida, isso não vai transformar a sua vida. Você vender um seguro de vida de R$50, de R$100, de R$200, que depois de 3, 4, 6 meses, vem um outro corretor e rouba esse seu monte, não vai te levar muito longe, só vai desgastar você, beleza? Mas o que vai fazer você ter uma personalização na sua abordagem? O que vai ser um facilitador na sua abordagem para você conseguir vender prêmios mais altos, conseguir ter clientes mais qualificados e não precisar ser aí um folheto ambulante atirando para todo mundo, tá? E o que é bacana desse ensinamento? Você consegue praticar na sua próxima reunião, independente se sua próxima reunião for com pessoas próximas de você, como amigos em mercado X, ou pessoas desconhecidas, ou até mesmo aquela sua iniciativa que você tem com mercados frios, para você já ir transformando esse mercado frio em mercado quente. Tudo bem? Então, vamos abrir aqui a tela, que eu gostei do formato da semana passada. E eu quero dizer o seguinte, tá? Eu espero que vocês estejam
enxergando, mas o que eu vou falar aqui é o item 3 que eu falei a semana passada, sobre criar expectativa com seu cliente potencial. Maravilha? Como é que faz isso? Marcele, qual é o segredo de fazer isso? O porquê que eu devo fazer isso, eu falei na aula passada. Mas como é que eu sugiro que você faça, tá? Você criar expectativa com o cliente é você deixar de falar da seguradora. Mas você pode ter uma introdução muito mais atraente. Como, por exemplo, tá? Senhor cliente, doutor, eu vim aqui no seu consultório para te falar uma coisa. Hoje eu sou especialista, eu ajudo os meus clientes a resolver várias questões. E eu lido com 3 tipos de clientes. Aí você vai fazer um triângulo. Deixa eu ver se eu acho o triângulo aqui. Como que eu desenho um triângulo aqui? Né? Vamos ver aqui. Aí você vai desenhar um triângulo, beleza? Nesse triângulo, você vai dividir em 3 partes. Aí você vai falar para o seu cliente. Senhor cliente, eu lido com residentes que estão saindo da casa dos pais e estão aí num sufoco fazendo plantões. Olha que legal, aqui a importância de você ter uma contação de história, tá? Aí você vai falar, eu lido com médicos que já passaram da residência, que ganham seus 30 a 50 mil reais por mês, que eles já são planejados financeiramente, e essas pessoas gostam do meu trabalho, tá? E eu lido com médicos que chegam a ser até donos de hospitais. Então, o trabalho que eu desenvolvo, doutor, ele tem um aspecto em comum. E se sinta privilegiado por eu estar aqui te abordando, te apresentando. E aí vem aquela pergunta que eu, inclusive, falei a semana passada. Deixa eu entender o momento que você está, doutor. As garantias que você tem, os ganhos que você tem, os seguros de vida que você tem, seria o suficiente para você parar de trabalhar? Ou o seu salário que você tem é X e o que você guarda é Y. O que você tem de dinheiro guardado daria para quantos meses ou anos das suas despesas? E aí você já começa a fazer uma construção da expectativa, tá? Por quê? Porque o cliente ele quer entender a cena do próximo capítulo. Então, você está gerando uma expectativa com o seu cliente. Sabe quando você está assistindo um programa na televisão e que você está ali adorando tudo aquilo, está em êxtase e vem uma propaganda e aí gera uma expectativa de você aguardar a propaganda para você voltar a assistir aquilo e finalizar? É exatamente isso que você precisa ser capaz em fazer, tá? Existe um outro aspecto que eu citei na aula da semana passada, que é você gerar conexão, admiração e confiança. E como é que você vai gerar isso, tá? Eu não vou falar aqui, ok? Até porque é um conteúdo pago, os meus alunos pagam para isso. Mas dentro da mentoria, dentro do meu acompanhamento, eu falo das 5 camadas de uma abordagem que faz vender 10 vezes mais. Mas existe uma etapa, que é a fase 1, da linha do tempo do cliente, tá? Vou colocar aqui, fase 1, que eu e vocês e o seu cliente têm, que é o quê? A memória do passado. Então, todos nós passamos de 0 a 20 anos. Beleza?
e depois dos 20 a 40, dos 40 aos 60, dos 60 ao 80. Do 0 ao 20, a gente tem uma história. A gente namorou, a gente comprou um carro, a gente comprou um apartamento, a gente conseguiu o primeiro emprego, a gente decidiu fazer uma faculdade ou não, a gente decidiu empreender em algo interessante, a gente fez um intercâmbio, a gente tem histórias aqui. E aí, essas histórias, eu vou até mudar aqui a cor, é esse momento aqui da sua abordagem que você vai gerar a conexão, que você vai gerar admiração e que você vai gerar confiança no seu cliente. Beleza? A confiança, quando você é recomendado, se torna um pouco mais fácil, porque ninguém recomenda algo que, ao mínimo, não confia naquela pessoa, né? Mas muitos que assistem às minhas aulas atuam em mercados frios. Então, como é que você pode usar essa primeira fase para construir esse tripé? Fazendo uma pergunta para o seu cliente. Senhor cliente, eu não estou aqui para te vender um produto, eu estou aqui para entender melhor de você e como que eu posso servir. Os meus clientes, eles têm um atendimento de primeira classe. Só que aí existe um detalhe, deixa eu abrir uma aspa aqui. Não adianta você repicar o que eu estou falando e você não ter profundidade. Você, de fato, precisa ser um profissional exclusivo, uma pessoa que tenha a capacidade de estender um tapete vermelho para o seu cliente, beleza? Mas aqui eu estou falando o conceito e as considerações na prática, que se você for esse profissional que já tem essa profundidade, já tem esse conhecimento, já consegue agregar valor na sua reunião, você consegue fazer o espelhamento. E aí você pode fazer uma pergunta. Luiz, eu estou vendo aqui que você deve ter entre seus 38 e 40 anos de idade. Me diz uma coisa, se ontem você não tivesse voltado para casa, qual que seria o impacto para sua família? Eles viveriam com o mesmo padrão de vida? Aí você já vai construindo a abordagem. Você vai entendendo em qual fase esse cliente se encontra. Beleza? Beleza. Aí você está ali naquela fase, existe as 4 idades e existe a primeira fase da primeira idade, onde você tem a oportunidade de criar uma conexão, admiração e confiança com o seu cliente. E aí você pode fazer uma pergunta. Me diz uma coisa, senhor cliente, conta para mim, qual que é o seu número da sorte? Ou se você tem algum momento na sua vida, alguma data importante que é relevante para você, de 0 a 20, né? Do seu 0 aos seus 20 anos de idade, aí o cliente vai achar estranho você fazer essa pergunta. Mas por trás dessa pergunta tem uma estratégia. Por quê? Porque ele vai falar, do 0 ao 20, eu comecei a trabalhar com 16 anos. E aí você começa a falar de você. E aqui que entra o pulo do gato. Você não deixa de falar de produto e passa a falar do cliente e da sua história. Poxa, você também começou a trabalhar jovem? Você sabe que meu primeiro emprego foi quando eu tinha 14 anos? E meu primeiro emprego, doutor, eu não tinha dinheiro para entregar o currículo. Eu passei por debaixo da catraca e fui entregar currículo no Shopping Eldorado. O que você fez aqui? Você gerou uma conexão. Aquela pessoa que está do outro lado, ele, só por conta dessa sua história, ele vai lembrar de algo diferenciado da vida dele também e vai gerar uma sintonia. E aí você ganha a conexão desse cliente. Então, quando você divide a abordagem em 5 camadas, que é algo que eu ensino no Fluente em Vendas e para os meus mentorados, quando você consegue ter a habilidade de gerar uma conexão com a história do passado do seu cliente, você já consegue identificar, sabe o que aqui? Do seu cliente? Os medos, as crenças, o que motiva o seu cliente. E aí, a partir dessa fatia dessa sua abordagem, desse momento dessa abordagem, é que você consegue
passar para um outro nível de conscientização. Quando você ganha confiança, admiração, a credibilidade, a conexão com o seu cliente. Então, fica aqui uma orientação valiosa para você atender seu próximo cliente. Perceba na vida do seu cliente, de 0 a 20 anos, qual que foi o momento mais importante da vida dele. Qual que é o número da sorte que ele tem. Por quê? Porque se ele fala o número da sorte 8, você vai falar também, poxa, o meu filho nasceu no dia 8, eu também gosto do número 8. E aí você vai gerando uma identificação com aquele seu cliente. Tudo bem? Então, para quem são meus alunos, a gente faz isso na prática várias vezes, então a gente traz estudos de caso, mas para você, eu estou aqui te entregando uma over-delivery para você executar e deixar de ser um folheto ambulante, tá? Eu sei que isso aqui é uma parte muito pequena, perto de um todo que eu ensino os meus alunos, mas eu tenho certeza que essa fração já vai dar um posicionamento diferente. E o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar um cliente que te admira, você vai ganhar mais recomendações, você vai deixar de vender um seguro com prêmios no mínimo. Então, quando você tem essa narrativa, quando você é capaz de fazer uma venda com diferenciação, você só tem benefícios. E aí você só transforma a objeção do seu cliente em facilitações e você transforma os seus nãos em sim. E aí, quando você atinge essa maestria, você não precisa ficar batendo na porta de clientes, de médicos em hospitais para ficar distribuindo o seu panfleto. Beleza? Quero te ver no nosso próximo encontro, no domingo. Se você gostou dessa aula, desse ensinamento, não deixe de deixar o seu joinha. E como eu falei em outras aulas, terão encontros de domingo que eu vou retirar da plataforma. Então, para você não ter que perder um ensinamento poderoso, já se inscreve nesse canal para você ser notificado, tá bom? E eu preciso te dizer que eu adoro receber as notificações, os seus comentários aqui no meu canal do YouTube, porque isso vai gerando uma relevância nesse canal e o YouTube vai indicando para outras pessoas. E existe uma coisa que você precisa saber. Toda monetização que eu tiver nesse canal do YouTube, eu vou doar para uma instituição com crianças, para crianças carentes. Então, dá uma força, compartilha com aquele corretor de seguro que está aí no campo de batalha sofrendo, porque eu sei que esses ensinamentos você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Sucesso e até a próxima semana. Vale!